Oi, pessoal, tudo bom? Então, meu nome é Mônica Borba, eu sou pedagoga, especialista em educação infantil e educação ambiental, arte educadora, e fundei o Instituto Cinco Elementos há 19 anos e atuamos com implantação de projetos de educação ambiental em escolas, comunidades, empresas, na busca de ter uma visão mais crítica do rumo que a nossa sociedade vem tomando, né? E tentar propor soluções e novas práticas com foco na sustentabilidade. No vídeo aí que vocês devem ter visto, o foco da discussão foi em relação à gestão, o envolvimento dos gestores em qualquer projeto de educação ambiental na escola. Para nós, né, do nosso aprendizado, a gestão ela tem que estar muito envolvida no processo de implantação de qualquer projeto de educação ambiental. Trabalhar com educação ambiental é trabalhar com o coletivo, com a ampliação do consciente coletivo. Então, dentro dessa perspectiva, se a direção não estiver envolvida, consciente para dar esse passo, essa mudança, fica muito difícil, porque nós já tivemos experiências de ótimas formações de professores, mas que o professor chega na escola trazendo novas possibilidades de atuação e são brecados pela direção que não estão participando dessa formação. Então, realmente, a direção, a coordenação pedagógica de uma escola, ela tem que estar intimamente envolvida nesse processo de transformação. E esse ano a gente teve um projeto que chama Dedo Verde na Escola, inspirado, né, no livro do Dedo Verde, o Menino do Dedo Verde, em que tudo que o menino tocava virava, se transformava em flores, em arbustos, em árvores, que ele tinha um poder muito grande de transformação. E esse livro nos inspira muito, então a gente traz esse tipo de projeto para dentro da escola, que é a transformação da escola através do ensino da vida, da valorização da vida. E dentro dessa perspectiva, a gente trabalhou em 2 EMEIs aqui na Lapa, a Ricardo Gonçalves e a Dona Leopoldina, que são escolas fisicamente muito diferentes. E trouxemos muitas atividades e propostas de valorização da vida, né? Através de plantação de horta, minhocário, terrário, observação dos insetos, plantio de flores, de hortaliças, desenhos de observação, rodas de conversa sobre o tema. E no relato das professoras, o que mais me impressionou, que eu acho que nos anima muito a continuar o nosso trabalho, é que a partir da valorização de outras espécies, né, dos animais, das plantas, se criaram hábitos de mais carinho, mais delicadeza nas relações humanas. Porque um exemplo que eu não vou me esquecer, que era a observação das formigas, que as crianças no início pegavam as formigas e para observar as formigas eles matavam as formigas, porque eles não conseguiam só olhar e então arrancava perna, braço, cabeça. E com o passar do tempo eles conseguiram, né, conseguiram observar mais as coisas com mais calma, com mais tranquilidade,
e entender melhor o movimento, o funcionamento, para onde ela ia, o que ela voltava, o que ela carregava, e assim por diante. E essa delicadeza, essa sutileza de você conhecer, entender a diversificação de como funciona a vida, e não é só a vida biológica, é a social, é a cultural, trouxe um refinamento nas relações humanas, ou seja, humanizou mais as escolas e transformou relacionamentos mais respeitosos, mais calorosos, e isso numa sociedade violenta e bruta como a nossa, trazer esse resultado para a área de educação é fundamental. Acho que, assim, para começar, essa seria a minha fala inicial, né? E eu poderia estar respondendo algumas perguntas aí que talvez ficaram no período da manhã e algumas que estejam chegando por aí. Em que medida os trabalhos realizados em educação ambiental envolvem os gestores escolares nas redes e conselhos do meio ambiente? Como tem sido feita essa organização a nível municipal? Olha, eu vou falar um pouco no âmbito estadual e municipal, no caso de São Paulo. Que de fato as questões ambientais, por exemplo, os fóruns de meio ambiente, os conselhos de desenvolvimento sustentáveis do município, os comitês de bacia hidrográfica, as câmaras técnicas de educação ambiental que funcionam dentro dos comitês de bacia hidrográfica, pouco ou quase nada são frequentados por educadores, ou seja, professores, coordenadores pedagógicos, dirigentes das secretarias de ensino. É absolutamente zero a participação. Se nesses espaços, que são os espaços onde existe a política, são formuladas as políticas públicas de educação ambiental, os educadores, ou seja, quem está lá na escola, no dia a dia, não estão presentes, nós estamos com um deadline aí gigantesco para suprir, né? A questão ambiental na escola, ela tem que ser trabalhada de forma transversal, mas nós continuamos trabalhando na escola por disciplinas. Esse é talvez o maior desafio que a gente tenha na área de educação ambiental, que é impossível você trabalhar um tema ambiental com um foco tanto em disciplina. Você tem que ter um projeto comum da escola, onde as áreas do conhecimento estejam a serviço do projeto ou dos programas que a escola determinar que são prioridades naquele ano. Então, assim, o conhecimento na área ambiental ele é complexo, os professores e nem os cidadãos comuns tiveram essa formação, nem no Fundamental 1, nem no Fundamental 2, nem no ensino médio, nem na universidade. Então, o que a gente vem aprendendo sobre a questão ambiental, de alguma forma, uma parte das pessoas que não fizeram gestão ambiental ou não fizeram educação ambiental, não estudaram sobre o tema, conhecem mais pela mídia e infelizmente, ainda de uma forma muito superficial e pouco conectadora, ou seja, a não conexão, muitas vezes, do que está acontecendo com tomadas de decisão do que foi feito anteriormente, né? Então, eu acho assim, nós temos um enorme desafio, que é formar as pessoas na área de educação ambiental, tá? Para isso, a gente teria que capacitar, e existem várias formas de capacitar, eu não acredito que a universidade hoje esteja preparada para absorver a quantidade de pessoas que deveríamos estar formando. A gente tem que ter cinemas, por exemplo, o Cineclube Socioambiental, que é um dos projetos que o Instituto 5 Elementos já apoia desde 2008. Quem frequentar aquilo ali é um curso de educação ambiental profundo. Tá?
palestras, internet. Hoje a gente tem muita coisa legal rolando, até para quem não está nos grandes centros urbanos, para estar tendo mais conhecimento sobre as questões. Agora, a mudança é muito profunda, porque cada passinho que você dá, cada momento que a sua consciência amplia, ela não volta para trás, ela só vai ampliando. E aí você vê a complexidade das questões, de fato, que não vai bastar a gente fechar a torneira e separar o resíduo. Isso aí é só a pontinha do iceberg. O que vai furar o nosso casco é outro negócio, gente. Temos uma pergunta nova aqui. Você lê a pergunta para as pessoas entenderem. Pensando em uma cidade educadora, qual o papel das ONGs na promoção de uma educação para a sustentabilidade? Quem que fez essa pergunta? Essa pergunta veio Ana Maria. Ana Maria, legal. Olha, as ONGs, na minha opinião, elas têm um papel fundamental de experimentar, de ousar, de fazer o diferente no pequeno, avaliar, sistematizar e trazer aquilo para o maior, para o macro, para uma política pública, né? Eu acho que esse é um dos campos muito interessantes do trabalho do terceiro setor, né? De trabalhar no pequeno, no local, com aquela comunidade e daquilo poder transformar e multiplicar para que outras comunidades possam se apropriar daquela experiência. São Paulo poderia, como qualquer cidade, ser uma grande cidade educadora. Eu que sou pedagoga, então a primeira formação a que fica, eles falam, né? Sempre penso em educação como a solução para os problemas do mundo. Eu penso assim, ajo assim. Uma cidade que tivesse uma comunicação de paz e uma comunicação que fosse integrada ao que a gente vive, poderia ajudar muito mesmo, né? Por exemplo, o pessoal resolve consertar um pedaço da rua. Ninguém explica por que está acontecendo aquilo, não tem um monitor ali falando com os moradores, olha, esse buraco vai para tal lugar, ou seja, travou aqui a imagem, viu? Pode continuar falando. Posso? Tá. Então, eu acho que qualquer situação que a gente vive na cidade, a gente deveria ter muitos monitores e educadores contribuindo para fazer uma intermediação, para a gente entender mais o que acontece na cidade. Então, eu acho que São Paulo tem um grande potencial que é simplesmente descartado. A gente aqui tem pouquíssimo esse conceito de cidade educadora, e eu espero, sinceramente, que a partir da semana que vem a gente tenha uma nova proposição dentro da nossa cidade para transformar São Paulo na maior cidade educadora do mundo. Outra aqui. Será que a educação voltada à comunidade seria um melhor passo para a educação como um todo? Heloísa Cardoso. Olha, a escola como está hoje, sinceramente, eu acho que ela está distante, ela vem se distanciando do papel da educação. A escola está super conteudista, segmentada, de fato não ensina as pessoas a cooperarem, e sim a competirem. O indivíduo é mais importante que o grupo, não se trabalha em grupo de fato. Então, eu acho que a escola, que deveria ser o espaço educador, né, um espaço educador, infelizmente não está cumprindo essa função. Mas, de uma forma geral, eu acho que educação é todo dia. Nós, seres humanos, temos um potencial de aprender todos os dias.
Então, é muito legal quando a gente chega no final do dia, vai dormir, o que eu aprendi hoje, né? E se você estiver aberto, você vai aprender todos os dias. Eu acho que a comunidade não precisa ser um melhor passo só a comunidade. Eu acho que assim, abertura para aprendizagem no dia a dia é que deve estar em todo mundo. Você não aprende só na escola. Aliás, se a gente for olhar o que as pessoas fazem no seu dia a dia, muitas vezes elas não aprenderam aquilo na escola. Aprenderam com a mãe, com a tia, com o avô, ou em alguma atividade, assim, descartando ler, escrever e tal, né? Que é muito importante, mas não acho que um é mais importante que o outro. A escola deveria ser onde a gente agrega todo o processo de educação, onde inicia, né? Teria mais alguma pergunta? E aquela do André? A do André é da educação ambiental em São Paulo, envolvendo os gestores escolares. Acho que tá, a primeira. O que seria um espaço educador? Legal. Sustentável. Bom, aqui no Instituto Cinco Elementos, um dos nossos programas chama Espaços Educadores. É transformar qualquer espaço educador para nós tem o foco da sustentabilidade, é óbvio. Transformar qualquer espaço, desde um espaço construído, uma sala de aula, uma horta, num espaço educador. Então, através da comunicação, da educomunicação, é como as pessoas utilizam o espaço, o que de fato é importante para elas, sinalizar como usar o espaço da melhor forma possível, focando no coletivo, no nosso, né? Então, a gente acredita que esse foco do espaço educador, ele pode ajudar muito na convivência. Então, temos a questão ética e a questão estética, com um olhar para a sustentabilidade. Quando a gente pode construir um espaço educador desde o começo, é uma maravilha, né? Porque a gente já pensa em toda a gestão da água, que é o que molda o design do planeta Terra. Quem que moldou o designer do planeta? É a água, gente. A água e os ventos que moldam o designer do planeta. Então, quando a gente cria um ambiente sustentável, a gente olha muito para a questão da água, dos ventos, para a gente construir algo que se nutra disso e não que combata isso. Infelizmente, as nossas cidades, nossas casas, a gente não está nem aí onde nasce o sol, onde põe, onde vem o vento, vai sendo amontoado, mas se a gente puder olhar e absorver o conhecimento das forças da natureza, a gente pode ter espaços que se tornem, que sejam sustentáveis. E aí o espaço educador ele deve propiciar este olhar das pessoas para os ambientes também, né? Teria mais alguma coisa, alguma pergunta? Hein? Teve a da Agenda 21, né? Da Agenda 21 nas escolas. Então, hoje de manhã teve uma pessoa falando sobre a questão da Agenda 21 nas escolas, né? A Agenda 21 pode ser construída de várias formas diferentes, né? O que é uma Agenda 21? Primeira coisa, né? Vamos lá. 21, né, gente, é o século 21. A agenda é aquele caderninho que antigamente, na minha época de aluna, a gente anotava quando ia ter prova, quando você tinha que entregar os trabalhos. Estou brincando, porque hoje em dia poucas pessoas usam agenda escrita, né? Tudo está na internet e tal, mas de qualquer forma, é a forma de você planejar e cumprir com suas responsabilidades, né?
A Agenda 21 ele passa por um processo do olhar como nós vivemos, né, nesse tempo, no passado, presente, e projetar o futuro. O que de fato a gente quer melhorar no ambiente tal para a gente chegar lá. Então a gente tem exemplos de escolas. Nós gostaríamos, por exemplo, de ter uma escola toda arrumada, pintada, organizada, limpa. Então, por que não acontece isso? Diagnosticar, ver quais são os problemas, quem que pode potencializar para isso ser alterado e mantido. Porque mais difícil do que alterar, tem uma outra questão, que é a manutenção. A nossa sociedade hoje ela é ávida por mudanças, mas não por manter o cuidado, né? Então as pessoas, a gente tem uma tendência muito a querer ficar mudando, renovar, tal, e ficar descartando as coisas que não servem mais, assim por diante. Mas, de fato, por que será que não serve mais tanta coisa para a gente? Então, a Agenda 21 ele é assim, ele é uma série de compromissos que um coletivo assume a médio e longo prazo para mudar as questões dentro de uma escola. Então, um dos fatos prioritários para isso é você ter um conselho de meio ambiente dentro da escola, composto por pais, alunos e professores, gestores e funcionários, para de fato liderar o processo durante um período. É óbvio que tem a escola toda faz reflexões, mas tem um grupo para liderar, para promover as ações para isso. Então, nessa perspectiva, né, de se criar esses conselhos de meio ambiente nas escolas e discutir pequenas questões, por exemplo, quanto que nós gastamos de água? Legal. Será que a gente conseguiria reduzir esse custo? Não é só por causa do dinheiro, na verdade, é porque não tem tanta água disponível, de fato. Nós hoje somos quase 7 bilhões de pessoas no planeta. Quanto mais gente, toda vez que entra mais gente numa sala, a sala aumenta o tamanho. A gente tem que ficar mais apertadinho. E como que a gente vai viver apertadinho sem ficar incomodado com o outro? Né? Então, a gente tem que pensar em formas e mecanismos de redução o consumo dos recursos naturais, sem também ser uma coisa aviltante. Então, por exemplo, no caso da água, será que a nossa escola não pode captar água dos telhados para lavar a cantina, o chão da escola, regar as plantas? Puxa, isso economiza economia. Vamos fazer? Vamos. Quem que pode investir nisso? Energia elétrica, né? Muitas escolas têm um problema quando a gente chega na escola, só tem um botão para ligar toda a energia e desligar toda a energia inteira da escola. Não importa se tem gente dentro da sala XYZ, é um sistema único e burro, na minha opinião, onde não cria um comprometimento, nem um compromisso de ninguém com absolutamente nada. Você entra, está tudo igual, sai, está tudo igual e assim por diante. Então, a ideia de olhar para a questão, no caso, do consumo dos recursos naturais dentro de uma escola, é um primeiro passo, né, que deve ser feito, né, medido, e reduzir o consumo dentro da escola implica em que as pessoas também pensem isso dentro das suas casas e outros locais de convívio. Vamos lá? Tem mais alguma? Qual o papel dos jovens na mudança para uma cultura de sustentabilidade? Bom, o papel dos jovens na mudança é total, né? E já quero aqui pedir desculpas pelo que os adultos estão deixando para o futuro dos jovens e crianças, porque, infelizmente, os adultos de hoje ainda não são responsáveis pelo futuro que nós estamos deixando para vocês.
Fico muito triste, sabe? A gente trabalha com muito jovem criança, eu fico muito chateada. Ah, não, mas as crianças, eles já sabem o que precisa ser feito, os jovens já estão sabendo que. Bom, mas as crianças, elas têm que brincar, os jovens têm que experimentar, e quem tem que cuidar dos jovens e das crianças são os adultos. E como a gente está deixando uma série de problemas para os jovens e para os adultos, ou seja, os adultos não se transformaram em adultos até hoje. Eu espero que os jovens se transformem em adultos nas próximas gerações e não deixem um legado como a minha geração, as anteriores estão deixando. Mas, de qualquer forma, eu acho que o jovem, hoje, ele tem uma capacidade de compreensão maior, porque os problemas estão na mesa, não há quem não saiba do que está acontecendo, de alguma forma. E existe uma juventude muito proativa no nosso país, graças às conferências de juventude e meio ambiente, que vem protagonizando o jovem para participar da vida mais política. Não partidária, mas a vida política, porque educação ambiental nada mais é do que você estar insatisfeito um pouco com o que está acontecendo e querer mudar as coisas. E ninguém muda nada se está satisfeito. Então, a partir de uma visão crítica, a gente pode potencializar para uma mudança enraizadora, de fato que mude as coisas. E como o jovem ele é ávido por mudanças, é muito importante essa energia, cultivar a energia da juventude na vida toda, porque o desafio que nós temos é gigantesco. Tem uma outra pergunta aqui da Débora, assim, a Carta da Terra, o que representa para a educação ambiental? Olha, Débora, na minha opinião, a gente tem 3 documentos de base da educação ambiental. A Carta da Terra é um desses documentos, né? Que se nós lêssemos elas todos os dias ou praticássemos elas, nós não estaríamos na situação que a gente está hoje. Porque, infelizmente, a gente não incorporou os valores e princípios da Carta da Terra, que são fundamentais. Os outros 2 documentos que eu estou falando é o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Justas e Sustentáveis, né? Esse tratado ele foi construído na Eco 92 e ele é um documento também traduzido em mais de 80 línguas. E ele é um documento, assim como a Carta da Terra e a Agenda 21, são os 3 documentos de base da educação ambiental. Então, para qualquer pessoa que vai elaborar um projeto de educação ambiental, os princípios, os valores e a ética têm que estar baseados, de fato, nesses documentos. Então, eu diria que Carta da Terra, Agenda 21 e o Tratado de Educação Ambiental seriam as bíblias orientadoras do que tipo de desenvolvimento que a gente quer para o nosso país, para o nosso planeta, para a gente construir sociedades sustentáveis. Porque a gente usa muito esse termo, né, desenvolvimento sustentável, mas, de fato, toda essa mudança parte do indivíduo para a sociedade que irá se desenvolver. É nesse sentido que eu acho que é importante a gente ter essa clareza aí. Houve continuidade nas políticas públicas de educação ambiental elaboradas pelo governo federal e ao longo do tempo, como a Agenda 21, a Convida, as redes de educação ambiental e coletivos educadores? Não houve. Não houve, né? Porque nós somos os mestres da descontinuidade no nosso país. Eu não sei, talvez no mundo como um todo. Um vai lá, constrói um pouco, depois outro vai lá, destrói. Mas, bom,
a gestão da Marina Silva, né, foi construída a Política Nacional de Educação Ambiental, foram constituídas conferências nacionais de meio ambiente, Conferência de Juventude e Meio Ambiente, e isso foi crescendo, se estruturando, e com a saída da Marina e com a entrada do... esqueci o nome. Do Mink, né? Carlos Mink, ele tem uma outra visão de educação ambiental, numa visão muito mercantilista, numa visão assim muito de tomar lá da cá, dentro de processos de impactos ambientais, uma visão bem diferente do que estava traçada pela política. Mas tudo bem, porque a política, quando você institui uma política, vira lei e regulamenta, nós temos algo seguro para não deixar as coisas se esmorecerem. Então, realmente veio aí o Carlos Mink, que não deu continuidade, tá? A Isabela também não está dando, né, continuidade à política, mas eis que nós estamos num momento político muito interessante, que a equipe, né, que protagonizou esse processo, que é o professor Marcos Sorrentino, Raquel Trasberg, eles hoje o professor Marcos Sorrentino está dentro do MEC, dentro da área de educação ambiental, exatamente tentando apoiar a consolidação da política pública de educação ambiental dentro do MEC. Né? Porque a Política Nacional de Educação Ambiental, ela tem dois grandes protagonistas, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação. E o Ministério do Meio Ambiente protagonizou muito isso. Talvez agora, neste momento, a entrada do Marcos dentro do Ministério do Meio Ambiente possa, de fato, protagonizar o que o Ministério, com a força do MEC, né, com desdobramento, com enraizamento, com a mobilidade que o MEC tem, realmente da gente ganhar uma força para a gente ter uma educação ambiental crítica e transformadora dentro das escolas. Né? O Convida é um programa muito interessante, né, feito com parcerias com universidades locais, com as escolas públicas. Acredito que ele é um processo, né, que tenha muitos êxitos e muitos acertos, porém não tem visibilidade. Pouca notícia a gente tem sobre isso. Eu acho que a questão da comunicação na área de educação ambiental é um grande problema, porque a gente não está se comunicando. Na mídia, na grande mídia, não aparece, nós não existimos. Nós simplesmente não existimos. Então, eu acho que é como se existisse um mundo comercial que ignora totalmente a política de educação ambiental. Tá? São dois mundos distintos. E eu acho que a responsabilidade disso é de nós, educadores ambientais, que pouco comunicamos de fato o que nós fazemos. Né? Deveríamos melhorar bastante nisso, tá? Nessa área de comunicação, de uma forma geral. E em relação aqui às redes de educação ambiental, a gente tem várias redes aí pelo Brasil afora, cada estado tem a sua rede, o Brasil tem a rede brasileira, e, na minha opinião, elas deveriam estar crescendo e sendo fortalecidas, mas captar recursos para a área de educação ambiental, para ter pessoas dedicadas a mobilizar as redes, ainda é difícil.
E os coletivos educadores, que está dentro da política, né, de educação ambiental, eu acho que são espaços da universidade de fortalecimento de lideranças para trabalhar tanto na iniciativa privada quanto no terceiro setor e no governo. Eu acho que os coletivos educadores, eles são grandes espaços de formação, de trazer uma massa crítica mais para o mercado de trabalho, mas eles também têm que sair de lá e vir trabalhar aqui no mundo real, nas ONGs, nas empresas, no governo, para não ficar circunscrito, né, fechado num ambiente que, de fato, a gente poderia protagonizar mais. Opa, tá vindo bastante pergunta, pelo menos, hein? O Instituto Cinco Elementos promove visitas guiadas a escolas que já implementam esses cuidados? Carolina. Carolina, a gente tem um centro de educação ambiental em Calcaia do Alto, em parceria com a HSBC. Nós elaboramos esse centro de educação ambiental, que a gente trabalha com muitos projetos ali dentro, muitos conteúdos. Então, a gente tem visitas monitoradas para esse local. É só você entrar em contato conosco. Se você fizer uma busca aí, segue a SBC, a gente tem o WordPress, tudo que acontece ali dentro. E a gente recebe grupos organizados para estarem indo lá. Inclusive, assim, especificar se quer falar sobre mais um conteúdo ou outro, tanto quanto meio período, quanto o dia inteiro. É um lugar que vale a pena, assim, 40 minutos de São Paulo, vale a pena conhecer e é um centro de referência em educação para a sustentabilidade, tá? Trabalhamos com agrofloresta, horta, gestão dos recursos hídricos, tratamento biológico de águas cinzas, águas negras, captação de água de chuva. É um banho de conteúdo ali, viu? Vale a pena. Bom, vamos lá. Você considera o crescimento do uso dos recursos tecnológicos? Você considera que o crescimento do uso dos recursos tecnológicos colabora para a educação sustentável ou não? Se sim, como você acha que a tecnologia pode ser utilizada em prol da educação para a sustentabilidade? Tiago, eu adoro tecnologia, acho ela maravilhosa, acho que realmente ela pode contribuir muito com mudança de comportamento, mas o que eu vejo também é as pessoas isoladas em suas casas e não fazem absolutamente nada além de clicar. Eu acho assim que a gente tem que ter a tecnologia da informação a nosso serviço, ela pode contribuir muito, mas eu acho que a gente deveria também exercitar fazer as coisas com as mãos e com as pessoas. Tá muito, as relações estão um pouco frias assim em alguns aspectos. Eu acho assim, tudo que você quiser fazer hoje de tecnologia e sustentabilidade tem na internet. Agora, encontrar pessoas que põem a mão na massa para fazer é a nossa grande dificuldade hoje. Quantas pessoas estão ouvindo aqui eu falar que sabem fazer uma composteira direito, um minhocário, captação de água de chuva, separar o resíduo certinho. São coisas operacionais bobas que eu estou falando, mas trocar lâmpadas, consertar as coisas, podar uma árvore direito. Tem muita coisa assim que a gente deveria... Que eu acho que é uma falha até da escola, que a escola virou uma escola muito de abstração e pouco de construção. E as pessoas, de uma forma geral, as habilidades motoras, elas estão sendo um pouco negligenciadas, na minha opinião. A gente deveria trabalhar com as habilidades motoras tanto quanto a gente trabalha com as intelectuais, tá? Isso
equilíbrio no seu potencial humano, tá? Agora, por exemplo, para quem está longe dos grandes centros urbanos, não tem acesso, porque aqui em São Paulo a gente tem, né, cursos, palestras e tal, eu acho que a tecnologia para informação é muito legal. Vamos ver aqui mais um. De que forma professores, gestores que você mencionou no vídeo das rodas de conversas poderiam colaborar para a implementação desses valores da Carta da Terra nas escolas? Olha, eu acho que quando a gente monta um projeto político-pedagógico de uma escola, a gente tem que olhar se os valores, se a ética da Carta da Terra está dentro do projeto político-pedagógico, né? Eu, por exemplo, respeito a todas as formas de vida, né? Aí eu vou na escola, tem alguém lá pegando um veneno e jogando na calçada para não nascer aquela graminha que nasce nas frestas. Poxa, mas se nós combinamos que nós respeitamos todas as formas de vida, por que nós vamos passar um veneno ali? São detalhes, só que se a gente não dá atenção aos detalhes dentro de uma escola, onde o relacionamento entre as pessoas é a base de tudo, como é que vai ser com o resto? Então, tem que se discutir o projeto político-pedagógico, incorporar os valores da Carta da Terra e escrever nas paredes para a gente lembrar e vivenciar aquilo. Eu sou super a favor de murais, de mensagens pelas paredes, renovação das mensagens, espaços vivos, né? Que você chega num lugar, putz, tem uma mensagem nova hoje, que legal, eu vou pensar nisso. Eu acho, sim, comunicação e educação estão muito alinhados, e é isso, a gente tem que, para a gente, de fato, construir um mundo melhor, a gente tem que acreditar que ele possa existir. A gente só vai poder acreditar que ele possa existir se a gente tiver um espaço para criar esse mundo melhor. Se a gente não tiver a formar imagens do que nós queremos, para a gente perseguir esses modelos de imagem, de relações, nós não vamos construir um outro mundo. O mundo se constrói, as relações se constroem através do desejo das pessoas, da vontade das pessoas, né? Que a gente tem que tornar aquilo consciente para que ela se concretize. De fato, é isso que a gente precisa. Esse aqui já é outro. Como que a comunidade escolar deve receber os aprendizados dos professores ao longo de um projeto de educação ambiental na escola? Existe algum modelo ou experiência de aprendizados em horizontal em escolas? Bom, na nossa experiência, André Biasotti, obrigada pela pergunta. Na nossa experiência, a gente, nosso primeiro foco dentro da escola é o educador, e sempre será, porque nós passamos pela escola e quem fica na escola são os professores. Então, eles têm que ser os nossos público-alvo prioritário VIP, sabe? Aqueles VIP são os professores. E é óbvio que a gente também tem que trabalhar com os jovens e com as crianças, né? Então, qualquer projeto que a gente atua na escola, tendo oportunidade, tempo, a gente faz atividades também com as crianças. Formação e atividades práticas com professores, um pouco também com as crianças, né? E a interface com a comunidade, né? Os mutirões nas escolas, aos finais de semana, envolvendo os pais, falando de alimentação saudável, fazendo comidas gostosas com eles, mostrando, né,
o quanto é importante cuidar da alimentação das crianças, que a gente vem negligenciando muito essa questão. Nosso maior impacto no planeta a gente pode deixar de comprar sapato, roupa, um monte de coisa, mas comer nós comemos todos os dias. Quando a gente se alimenta, a gente impulsiona uma cadeia econômica. Então, quando você escolhe comprar um arroz integral orgânico, né, por mais caro que ele seja no momento, a gente está impulsionando uma cadeia de mercado que está com foco na sustentabilidade, porque para ele produzir o orgânico, ele não vai poder destruir a água nem o solo. E toda vez que você comer o convencional, você está impulsionando a cadeia dos venenos, dos agrotóxicos e assim por diante. Então, a alimentação, acho que é o nosso maior impacto da humanidade no planeta é a alimentação. E por isso até que o Instituto 5 Elementos vem se preocupando tanto, cada vez mais, um foco na produção saudável dos alimentos, alimentação saudável, para que a gente possa construir esse conceito de sociedade sustentável, porque se a gente também está totalmente contaminado, só come porcaria, tudo é porcaria, a gente não vai construir essa identidade de um mundo melhor, gente, impossível. Somente está contaminada. Então, exige, sim, do que nos nutrimos para construirmos algo que nos nutra, né? É importantíssima essa questão da nutrição em vários aspectos, não é só no campo físico da alimentação, é nutrir a mente, a alma, o espírito, o coração, como nós nutrimos todos os dias para a gente construir essa ideia de sociedade sustentável, que a gente fica... Como que é uma sociedade sustentável? Sociedade sustentável, gente, não tem tranca na porta. Sociedade sustentável, não precisa ninguém ficar mentindo para ninguém. Sabe? Sociedade sustentável, a gente está em paz. A gente não tem medo das pessoas que estão ao seu lado. Será que nós estamos preparados para evoluir para isso? Tá bem desfocada aqui a imagem. Tá bom. Vamos para a próxima? Como está o processo de discussão de política estadual de educação ambiental no estado de São Paulo? Há alguma perspectiva para sua implementação? Nossa, André, essa foi boa. É o seguinte, gente, em 2007 foi feita a lei da política estadual de educação ambiental em São Paulo. Essa lei que foi construída no terceiro encontro estadual de educação ambiental, de fato, nunca foi implementada pelo governo, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E depois a gente teve, com a entrada do Chico Graziano, né, que era o antigo secretário de Meio Ambiente, a política não foi implantada, não foi regulamentada. E quando entrou agora o Bruno Covas, nós tínhamos a expectativa, né, de que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente regulamentasse de forma participativa essa lei e a gente criasse a CIEA, que é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental no Estado, para criar um programa estadual de educação ambiental alicerçado na gestão das bacias hidrográficas e que cada bacia tivesse um programa considerando a identidade local, né, como uma das partes importantes do conteúdo a serem desenvolvido nas escolas e junto à comunidade, reforçando a aprendizagem da cartografia até social. Então, de fato,
Na gestão do Bruno Covas, inicialmente ele criou esse grupo de discussão sobre a política, sobre a regulamentação da política, mas infelizmente ele promoveu uma reestruturação na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Não sabemos se será regulamentado ou não a lei, se as nossas solicitações serão atendidas nessa regulamentação. E, infelizmente, o governo, né, a gestão do governo atual, do Estado, ela não sabe, não compreendeu e não aceita trabalhar de forma participativa. Ela ainda é uma gestão muito hierarquizada e primária, na minha concepção, muito pouco democrática. Ela é burra. Burra porque ela não entende que as pessoas querem fazer e em vez da gente potencializar e falar, façam, pode até fazer errado, mas façam, deixe as pessoas fazerem as coisas, até para fazer errado e depois refazer certo, tudo bem errar. Agora, simplesmente ele pega e quer prender o poder de algo, né? Porque educação ambiental dá voto, educação ambiental é um poder de barganha em muitos aspectos, tá? E não fortalece você fazer uma gestão, como eles fazem o programa de educação ambiental que a Secretaria Estadual de Educação faz hoje, é pífia. Qual que é o resultado do programa de educação ambiental do ano passado, do ano retrasado? É pífia. Inclusive, assim, nós estivemos com os promotores públicos aqui do estado de São Paulo, há 2 semanas atrás, denunciando a péssima gestão da Secretaria de Meio Ambiente, inclusive da Coordenadoria de Educação Ambiental. Os promotores já estão sabendo do que está acontecendo internamente, porque é um absurdo. No século XXI, com tantos problemas, o governo não está trabalhando de forma participativa e potencializar os saberes e os desejos das pessoas de fazerem as coisas diferentes, de uma forma melhor, né? Então, infelizmente, nós vamos ter que fazer de outro jeito. A implementação será do local para o global, com ou sem apoio do Estado. Nós estamos construindo as relações humanas ao nosso redor, e eu tenho uma esperança de que no próximo ano a gente possa implantar uma política municipal de educação ambiental aqui em São Paulo, e que a gente invista, porque eu não gasto energia, eu invisto energia onde querem que seja feito. Porque eu também sou da filosofia, não quer, tudo bem, eu vou trabalhar com quem quer, porque eu não estou com tempo para brigar com ninguém. Não tem mais tempo, a gente não tem mais tempo de ficar convencendo. Ou as pessoas estão convencidas e querem fazer, ou então tudo bem, não quer, sabe? Vou brincar, vou jogar bola com quem está a fim de jogar bola. Dá para jogar bola com quem está a fim de nadar, gente? Sinto muito. Então é o seguinte, galera, vamos remar com quem está a fim de remar, porque nós não temos tempo a perder. O clima está aquecendo, o planeta está com sérios problemas, as mudanças climáticas estão aqui na nossa cara, e nós temos que trabalhar com quem quer dar a mão para a gente. É isso. Vocês vão parar? Essa também. Na segunda-feira, não, no domingo! No domingo, às 6 da tarde, nós teremos um prefeito novo, né? E qual o recado que você deixaria para ele? Eu acho que a gente pode transformar São Paulo numa cidade educadora, sustentável, desde que haja conversa, diálogo, participação
e efetivação das decisões da comunidade. Porque uma das coisas que também é muito cansativa é você ficar indo em conselhos e conselhos e dando opinião e todo mundo fala, ah, legal, tal, mas não rola nada. Então, mais deliberação, mais ação, mais proativismo. Eu acho que a gente tem que ocupar os espaços públicos da cidade de São Paulo, urgente. Aquele minhocão, Praça Roosevelt, fechar de sábado e domingo, isso é uma festa permanente. Os jovens precisam de espaço, precisam ter espaço para expor a sua arte, seu modo de vida, entendeu? De serem mais felizes. Bilhete único, com certeza. Para mim, estudante nem devia pagar, sinceramente, as bolsas que oferecem para os estudantes hoje em dia são ridículas. E no campo da educação ambiental, acho que a gente pode fazer um programa muito bacana com a Secretaria de Educação e de Meio Ambiente, envolvendo todas as secretarias. Acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Transparência, né, no orçamento, nas decisões. Trabalhar mais com a verdade, com a cooperação. É o que eu desejo para a minha cidade. Eu sou paulistana, nasci aqui, adoro São Paulo, sou muito privilegiada, né, porque eu moro num lugar muito legal, trabalho num lugar ótimo, mas, sinceramente, tá difícil para a galera. As pessoas querem, metade da população diz que quer mudar de São Paulo, né, então, melhorar a vida, principalmente para as pessoas que têm mais dificuldade, que moram distantes, porque isso aí é fundamental, mobilidade para todos nós. E que sofrem ventos não tão fortes para não destruir nada, nem não acontecer nada com ninguém, mas que a gente realmente possa ter uma cidade educadora. Eu acho que isso é fundamental para a gente construir uma forma melhor de viver numa cidade, né? É isso. Tá. Tá. A gente vai... Bom, gente, é o seguinte, nós vamos estar encerrando agora por aqui. Vocês podem estar encaminhando novas perguntas, mais perguntas, até para o debate. Amanhã nós vamos ter mais 2 debates, continuando essa série. Com a Raquel Trajberg de manhã e à tarde com a Ana Maria, né, do Wilheim, do Acatu. Né, então, acho que é interessante vocês darem continuidade aí nas perguntas, porque amanhã elas já engatam para estar dando continuidade nesse propósito aqui de falar sobre educação na cidade e abrir um pouco essa possibilidade do diálogo mais direto e assim por diante. Eu agradeço aí a oportunidade ao SEMPEC de ter tido essa iniciativa, que eu acho muito importante a gente reunir pessoas, instituições, ficar conversando sobre educação na nossa cidade. Espero que seja permanente esses espaços, né, que a gente... que depende mais de nós, né, e que a gente consiga propor coisas mais conjuntas das ONGs. Eu acho que uma das coisas legais, né, é de potencializar o terceiro setor em São Paulo. Eu acho que ainda o terceiro setor ele é muito fechadinho, em si mesmado. A gente já teve momentos mais propícios de fortalecimento do terceiro setor aqui em São Paulo. Acho que o SENAC protagonizou muito esse papel em um determinado momento, e eu acho que isso realmente pode contribuir muito na gestão participativa da gente ter uma cidade melhor, um terceiro setor que se conheça mais e que seja colaborativo entre eles também, né? A gente trabalha menos segmentado. É isso que eu desejo. Graças aí a todos vocês. Obrigada.